A gente volta aqui com o Valtemir. Além dessa questão dos tratamentos, Valtemir, a gente entende que a doença ela tem um período, um processo de manifestação ao longo do desenvolvimento da planta, né? Que as pessoas, que o produtor tem que ficar atento em relação a essa questão e como fazer o tratamento da melhor maneira e no melhor momento? Então, Alex, é um bom ponto. Eu gostaria de chamar um slide aqui nesse momento, porque, como nós já dizíamos anteriormente, de nada vale você ter bons produtos ou escolher os melhores daquela lista dos Inside Rede ou outros, se você não souber como manejá-los e não entender a dinâmica da doença. Então, esse slide que está na tela aqui nesse momento mostra para nós uma curva de progresso, uma curva de evolução da doença, né? Se eu não... O que é curva de progresso? É uma evolução natural da doença sem tratamento. Então, eu tenho aqui 14 cultivares de soja semeados em resteva de gramíneas, tá? Com uma evolução um pouco mais branda do que numa resteva de algodão, mas com uma lógica muito semelhante, aonde está me mostrando como é que a doença se manifesta ao longo do ciclo. Então, aqui eu tenho uma semeadura em 5/11. Meu laser aqui está... Estou sofrendo um pouco. Semeadura 5/11, eu vou pedir para puxar o próximo clique aí, não é exatamente o próximo slide, para mostrar, vai puxar uma seta aí, acho eu, isso, que aos 40 dias da emergência eu praticamente não tenho doença ainda. Ou seja, de nada adianta fazer um preventivo aos 25 dias, aos 40 dias, aos 30 dias, seja o que for, se eu não tenho a presença da doença ainda, tá? Então, assim, independente da suscetibilidade do material, eu vejo que ao final do ciclo, eu tenho severidades aqui próximas a 5%, eu tenho severidades passando de 40%. Dê mais um clique aí, por favor, Renan, e mais um, que vai aparecer a escala da Embrapa, tá? De avaliação de severidade. Então, quando eu falo em 40%, entendam que é a média dessas duas notas aqui. Então, 40% de toda a planta é muita doença, tá? Acho que não comentamos ainda, mas o nosso potencial de perda aqui das cultivares que a gente planta, nos piores cenários, logicamente, ela pode chegar aí a 30% de perda, Alex. São 20 sacos, 20 alguma coisa sacos por hectare, perdidos entre um excelente tratamento e uma testemunha. Então, o que é importante entender desse gráfico aqui? É importante entender que na fase vegetativa da cultura, eu tenho um início de infecção, que é muito lento, que é muito modesto, que é muito difícil de identificar, inclusive, né? Porque ele pode se confundir com fitotoxidez herbicida, ele pode confundir com septoriose, ele pode confundir com outras doenças iniciais. Então, é muito difícil de diagnosticar essa doença no começo dos sintomas e, além disso, ela tem uma evolução muito lenta do início dos sintomas até a fase de enchimento de grãos. O que acontece do início dos sintomas até o enchimento? Eu tenho aumento do número de lesões, mas eu tenho muito pouco aumento das lesões. Então, visualmente, eu não enxergo a doença praticamente. E o importante do arranjo é saber que, se eu não tiver o meu programa de manejo muito bem encaixado... Estou sofrendo aqui, Renan. Mas enxerguem esse bloco em vermelho aqui, ó. Se eu não tiver um bom controle, desde o início da infecção até o enchimento de grãos, tudo que eu fizer antes, tudo que eu fizer depois, o meu controle vai ter valido muito pouco. E do que nós percebemos, a gente consegue agrupar, e nos próximos vídeos a gente mostra um pouco disso. Para nós fica muito claro que eu preciso ter duas aplicações que contenham protoconazol emendadas uma da outra, para materiais mais longos. Vamos ver se o meu mouse me ajuda aqui. Ajudou. Para materiais mais longos, é mais responsivo eu ter uma aplicação aqui, não a primeira, mas a segunda aplicação, e a terceira com protoconazol, porque eu me aproximo muito bem da curva de evolução da doença, dessa explosão aqui da curva, quando eu estou na fase de enchimento de grãos. E para materiais mais curtos, aí abaixo de 100 dias, existe uma certa dificuldade ainda de entender, mas se eu tiver duas aplicações iniciais, ou se eu tiver duas aplicações que sejam a segunda e a terceira para um material de 3 aplicações, na média aí a resposta está ficando um tanto semelhante, tá? Mas enfim, saber que eu preciso ter 2 aplicações de protoconazol consecutivas e que para materiais longos não adianta eu utilizar muito cedo esse produto porque a explosão está aqui na frente,
é essencial em termos de resposta em controle, tá? Então, esse é o ponto importante dessa curva de progresso, é entender que no vegetativo é muito difícil eu ter sintomas, se eu tenho, eles são muito lentos, e é claro que hoje, momento da primeira aplicação para mancha-alvo, ela tem que estar baseada em sintomas também, e não só em estágio fenológico ou idade de planta, e eu preciso entender que a curva de evolução da doença inicialmente é lenta, e que depois ela tem uma explosão quando eu chego nesse momento aqui do enchimento de grãos, e neste momento eu preciso ter controle. Então, assim, se eu gastei todos os meus melhores produtos lá no cedo, e nesse momento aqui eu tiver com tratamento fraco, o meu controle final não vai ficar bom, tá? Isso é muito comum de ver nas fazendas, isso está muito difícil de ser assimilado, por incrível que pareça. A gente, na maioria dos casos, subestima a mancha-alvo, a gente acha que vai dar muito pouco, até que na fase do enchimento de grão ela realmente aparece e aí não tem mais o que fazer, tá? Então, nesse bloco que se passou, nós vimos essa questão de arranjo para o material mais longo, onde 2 aplicações mais cedo ficaram piores que 2 aplicações mais tarde, porque eu ajustei muito melhor em cima dessa curva de progresso da doença. Nós vimos mais uma vez a questão da resposta para uso de multissítios, que está consolidado e está claro, não só para a ferrugem, como vinha de anos atrás, mas para estas doenças também, como mancha, e a gente vai olhar para a cercóspora depois, e nós vimos o quanto impactante é a doença, especialmente no sistema soja-algodão, tá? Aqui no Parecis nós temos a metade praticamente da área de algodão que Mato Grosso planta, nós temos aí na faixa de 500 mil de hectares de algodão, e a mancha-alvo realmente tem sido a grande doença desse sistema, com potenciais de perda altíssimos, né? Nós já falamos antes, que entre um bom tratamento e uma testemunha perde-se, pode-se perder na casa de 30%, mas nós temos muitos maus tratamentos também, às vezes com custos altos. Então, realmente entender esse arranjo é essencial no controle efetivo dessa doença.